Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos e desde já dar os parabéns, porque eu tenho trabalhado bastante com a mecânica quântica, lei da atração e espiritualidade ultimamente. Estudado bastante, na verdade, e praticado também, né? E eu tenho visto, gente, o tanto que é difícil fazer esse tipo de trabalho. Que a maior parte das pessoas, elas estão hipnotizadas na Matrix. E quando eu estou falando hipnotizada, eu não estou usando uma palavra bonita e eu não estou sendo metafórico não, isso é verdade. É hipnotismo mesmo. As pessoas não têm noção da realidade. Eu até pensei em desistir do trabalho há cerca de 4 meses atrás, mas aconteceram algumas coisas e isso me motivou bastante a estar continuando com o trabalho. E agora, aproveitando, né, que esse é a nossa primeira reunião, mas não é o nosso primeiro encontro. A gente vai começar a estudar para valer a partir de semana que vem. Hoje a gente vai trocar só uma ideia para me explicar como que eu quero passar para vocês. E quem tiver sugestão, fica à vontade para comentar qualquer coisa. E essa tragédia de Brumadinho, né, que é reincidente. Que a primeira foi Mariana e agora Brumadinho. Eu percebi uma coisa que eu tenho certeza que muita gente percebeu, mas pessoas que estão lidando com esse trabalho parecido com o nosso, que mexe com mecânica quântica, com espiritualidade, que é o seguinte: devido a esse hipnotismo que eu disse que as pessoas vivem no dia a dia, esse corre-corre, por trás de ostentação, por trás de dinheiro e por trás de sobrevivência, né? As pessoas elas parecem más, parecem que não se importam, mas na verdade o ser humano ele tem uma coisa inata dele que é o amor incondicional. Só que isso não desabrocha, isso fica muito preso, fica muito reprimido. As pessoas não são boas o tempo inteiro por falta de hábito, simplesmente por isso. Olha só para vocês verem o meu ponto de vista. Às vezes alguém bate a sua campainha, te pede uma ajuda, te pede um alimento ou quer te vender algo, às vezes até para a sobrevivência dele, e a gente não quer nem ouvir. Você nem atende, arruma desculpas, não quer saber. Às vezes alguém te convida para um evento, uma coisa como essa aqui, ó. As pessoas arrumam 1000 desculpas para não ir. Às vezes tem um vizinho passando necessidade, às vezes tem pessoas que estão precisando de uma palavra, às vezes elas nem estão precisando de uma palavra, às vezes elas estão precisando de um ouvido, né, para conversar, para bater um papo. E a gente não tira tempo, né, para essas pessoas. Aí acontece uma tragédia, como essa que aconteceu em Brumadinho, a população se comove, todo mundo se emociona e não mede esforços para poder ajudar. E a gente viu no jornal, né, que eles pediram muitas doações e arrecadaram mais até do que precisava. E pediram para o pessoal segurar as doações e esperar para mandar mais para frente, porque eles não tinham simplesmente lugar para armazenar tudo aquilo. Então, olha para vocês verem. Acontece uma tragédia dessa, o povo se mobiliza, todo mundo se coloca à disposição para ajudar. E vocês acham que precisa sacrifício, precisa esforço para isso acontecer? Não, isso acontece naturalmente. Não sei com vocês já aconteceram, mas comigo já aconteceu com a minha moto. Já aconteceu algumas vezes com o meu carro também, há muito tempo atrás. A gente está na estrada, acontece um problema, o carro estraga, ou a moto estraga, no instantinho tem um ou outro parando para oferecer ajuda. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, gente? Que fazer o bem é uma coisa que deveria ser um hábito, não uma exceção. Não igual acontece, uma coisa esporádica. E eu percebi isso nesses dias. Que o ser humano, ele é amoroso. Ele faz o bem. Mas isso é inato dele. Só que ele faz isso em situações de catástrofe, como aconteceu. E a gente tem que mudar isso. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos querendo aprender a praticar isso. A isso ser mais natural, mais espontâneo. A gente fazer o bem simplesmente porque é a coisa certa. Não porque deve ser feito, ou para ostentar, ou para aparecer, ou para postar uma foto no Facebook. Não. Fazer o bem porque é o que deve ser feito. Então, para começar, né, o nosso bate-papo, quer dizer, para dar continuidade e entrar no assunto principal de hoje, eu separei
5 temas para a gente conversar, mas eu ia falar principalmente sobre 3. Primeiro, para quem é novato aqui, tem menos experiência, né? Mecânica quântica, física quântica, espiritualidade e lei da atração. Por que eu uni esses 3 temas principais? Porque os 3 temas eles se completam. Por exemplo, a mecânica quântica. Não sei quem participou do outro grupo, né, que a gente teve aqui, se teve a mesma impressão que eu. Mas para mim, a mecânica quântica, ela comprovou a existência de uma consciência superior. Né? Como diz o Einstein, falou, expressou não necessariamente dessa forma, aquele que morreu esse tempo atrás, o Stephen Hawking, ele foi perguntado para ele se ele acreditava em Deus, aí ele deu aquela pausa, respirou, né, que jeito dele, né, porque ele não fala, né, ele usa um computador, e ele disse, eu acredito que existe uma consciência superior, ou seja, para nós, né, é Deus. Só que não é esse Deus que a maioria das pessoas acreditam, esse Deus que tem aproximadamente 78 anos de idade, 70 anos de idade, um senhor de barba branca, usa um cajadozinho lá e tal. Não, é uma inteligência suprema mesmo, está presente em tudo que existe, em tudo. E a mecânica quântica, ela prova isso para você, através de todos os experimentos, ou pelo menos através da maioria dos experimentos. E isso nos ajuda a entrar em conexão, né, em contato com ele. E nós temos a lei da atração, né, vamos deixar a espiritualidade por último, que tem tudo a ver com a mecânica quântica. Porque quando você entende como que a mecânica quântica funciona, aquele sistema de energia e de vibração, a gente percebe isso muito quando está meditando. Você percebe que você muda de nível, de status ali. Você está num estado, de repente você troca. Sem mais, sem menos. Você muda. A sua emoção, o seu jeito ali, durante a meditação, muda. Não tem como eu passar isso para vocês. Vocês têm que meditar e vocês têm que sentir isso porque é uma coisa pessoal de cada um. A gente muda de estado. E a espiritualidade, né? Finalizando a lei da atração, que, como vocês sabem, tudo que a gente quer conquistar nessa vida, tudo já existe. Porque só o simples fato de você pensar é porque já existe um arquétipo. Então, se você conseguiu mentalizar, se você conseguiu visualizar, é porque é possível. Se não fosse possível, você não conseguiria. Tudo é possível. Mas existe uma técnica por trás disso. E eu tenho utilizado essa técnica já há alguns anos, especialmente nos últimos 6 meses para cá, depois que a gente terminou os nossos encontros, e assim, eu tenho ficado assim, cada vez mais impressionado com os resultados. Então isso que a gente vai abordar. Como usar a lei da atração junto com a mecânica quântica para vocês começarem a colapsar e mudar a vida de vocês assim, ó, de uma maneira bem, bem rápida. E a espiritualidade. A espiritualidade ela é complicada porque essa espiritualidade que vocês vão me ouvir falar bastante aqui, ela não tem nada a ver com a religião espírita, não tem nada a ver com Umbanda, com Candomblé, não tem nada a ver com a Igreja Católica, com os evangélicos, ou seja, é uma espiritualidade ligada à mecânica quântica. Vocês podem assim, ler vários e vários livros sobre Jesus Cristo. E todos eles, independente de qual livro foi, vai bater sempre na mesma tecla. Qual foi a missão de Jesus Cristo aqui na Terra? Nos mostrar que existe vida após a vida. A gente morre aqui? Não. A gente simplesmente desencarna. A gente sai do corpo. Nosso corpo fica aqui e o nosso espírito vai embora. Ele volta para casa. Gente, repete isso na mente de vocês aí. Quando vocês desencarnarem, vocês vão voltar para casa. Olha o tanto que isso soa legal. O tanto que isso é bacana. Voltar para casa. É uma sensação de aconchego, né? E é isso que acontece. É isso a realidade. E na mecânica quântica também fala-se bastante sobre isso. E tem algumas perguntas que a Mãe Simone separou para a gente falar sobre elas. Né? Eu pedi para imprimir. Vocês podem distribuir, vocês podem ir dando uma olhada, por favor? E eu vou tentar colocar isso de uma forma como se fosse uma historinha.
Vamos imaginar duas pessoas chamadas de João e Maria. Mas vamos colocar da seguinte forma. João e Maria estão em algum lugar na presença de Deus. Eles ainda não nasceram aqui na Terra. Eles estão em algum lugar na presença de Deus. E aí lá é feito, né, o que é necessário e João nasce. E Maria também. João nasce, é um bebezinho bonitinho ali, os pais educam do jeito deles e até então ele não tem consciência de nada porque o ego dele ainda não se formou, a personalidade, o caráter, né, ainda não se formou. E eu queria deixar bem claro que o ego ele pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim, mas na geral o ego é necessário porque é ele que nos individualiza, é ele que faz de nós cada um o que nós somos, um diferente do outro. E essa criança ela vai crescendo e ela vai formando ali a personalidade dela, cheia de sonhos, né? E antes dela nascer, Deus falou para ela, falou assim, ô João, é o seguinte, você e Maria, vocês vão nascer, vocês vão ter uma vida lá assim, sensata e tal, vocês vão ter o livre-arbítrio para escolher o que vocês vão fazer e tudo mais, mas tem um porém aí. Vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas vocês têm que cumprir um propósito, um objetivo, uma missão que eu estou passando para vocês. Vocês vão lá para cumprir essa missão. Só que essa missão ela não vai ficar escancarada na mente de vocês. Vai estar no subconsciente, vai estar na alma de vocês, no espírito. É uma coisa que vocês vão sentir como intuição. Porque todo mundo quando nasce não tem memória de nada. A gente é zerado, né? Começa tudo. E aí João começa a estudar, ele começa a sofrer influência da escola, ele sofre influência da educação que os pais deram. Né, vem a religiosidade, ele também sofre as influências da religiosidade. E aí ele encontra com a Maria, que também passa pelo mesmo processo, os dois se casam, cheios de sonhos, e aí vem a frustração. Aqueles sonhos vão sendo guardados, eles veem que não é bem assim daquele jeito. E o que João e Maria faz? Eles se adaptam ao ambiente. E esse ambiente que eles adaptam é um ambiente absurdamente controlado. É um ambiente que é manipulado por todas as influências que eles sofreram a vida inteira. É um ambiente que tem milhares de mensagens subliminares todos os dias através da televisão. É um ambiente onde eles acham que tem livre-arbítrio, mas não tem. Eles são manipulados o tempo inteiro para ser consumistas, para serem escravos do sistema e para não pensar, sabem em quê? No propósito. Infelizmente, pessoal, a maior parte das pessoas nem cogita essa possibilidade. Eles nem imaginam que nós estamos aqui para passar por algo, para aprender, para evoluir. A maior parte das pessoas nem tem noção de que existe um espírito, que existe uma alma. Vive em função apenas dos bens materiais, apenas da ostentação. Não tem tempo. Mas sabe por que não tem tempo? Não é culpa delas, não. Não é. A gente vai falar muito sobre isso, sobre essa programação, como que quebra essa programação, como que estoura os paradigmas todos, como que coloca paradigmas novos, como que vocês vão se libertar. À medida que nós formos reunindo, vocês vão ver que a liberdade que a gente vai sentindo, ela é muito, muito grande mesmo. E até então vocês vão perceber que nós fomos, né, escravos da Matrix, do sistema, e a gente não achava que não, a gente achava que tinha controle das coisas, só que não tinha, a gente era controlado o tempo todo. E aí ele liga a televisão, ele vai ver novela, ele vai ver jornal, ele fica com medo das informações do jornal, ele tem que fazer um seguro da casa dele, um seguro de vida, um seguro saúde, um seguro do carro, e aí quando é fé, segurar o salário dele todinho. E ele vai viver no desespero, porque o dinheiro mal dá para pagar as contas, quanto mais para usufruir das coisas boas que Deus deixou para a gente. É uma vida no sufoco. A gente simplesmente sobrevive, a gente não vive, a gente sobrevive. É uma série de problemas. E aí vem os filhos, né, de João e Maria, e os filhos deles vão repetir o mesmo processo. E vão se aposentar depois, e depois de um tempo de aposentadoria, né, todo mundo sabe como é que é a aposentadoria no Brasil, a pessoa passa para o outro lado. E chega lá, cadê o propósito? Alguém descobriu, alguém cumpriu o propósito?
Não, por quê? Porque eles não tiveram nem tempo para pensar em propósito. Então, pessoal, as nossas reuniões elas vão ser mais curtas, porque a gente vai estender bastante isso, para a gente poder refletir muito sobre isso. Sobre a lei da atração, sobre espiritualidade, né, a mecânica quântica, os nossos propósitos, e a gente vai bater bastante nessa tecla, desse despertar. Até eu quero depois combinar com vocês, a gente fazer uma votação, a gente reunir, debater sobre o nome. A gente tem que ter um nome para esse grupo. Né? O projeto, eu estava pensando em colocar o nome do projeto de Projeto Libertar. Depois eu pensei, libertar é meio pesado. Aí eu coloquei despertar de consciência. Porque isso que nós vamos trabalhar aqui é puramente isso. É o despertar da consciência. A gente sair do sistema. É você expandir a sua consciência. E Einstein tem uma frase muito bacana do Einstein que diz o seguinte. Todo cérebro, toda consciência que se expande, jamais volta ao seu tamanho original. Isso aí, a gente sente isso. À medida que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, você começa a meditar, você começa a sentir coisas que antes você não sentia. E eu assim, como eu falei, eu tenho observado bastante as pessoas nos últimos meses. Eu estava até comentando com a Ana outro dia, eu comecei a me sentir, gente, um peixe no aquário errado. Não é fora do aquário, né? É no aquário errado. É como se todo mundo ao meu redor estivesse vivendo uma vida que para mim não faz sentido algum. E que se eu fosse falar do meu modo de ver as coisas e da felicidade que eu sinto, da alegria que eu sinto em viver, em compartilhar, né? Em ver as pessoas, elas iam achar que eu sou maluco. Algumas vezes até você muda a sua atitude com a pessoa vira para você e fala assim, peraí, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Agora imagine se você for abrir a mente dessa pessoa de uma maneira assim mais grotesca, mais abrupta. Você não chega para ela e solta na lata. A pessoa vai achar que nós estamos malucos. Então, a Simone separou, né? Pra gente aí. Vamos ficar à vontade, porque esse encontro de hoje, gente, é só para tirar dúvida mesmo. Essa introdução para vocês entenderem o que nós vamos falar a partir de agora. Eu tinha prometido para vocês que a gente ia falar sobre o coaching financeiro, né? E sobre ufologia. A ufologia eu vou deixar bem mais para frente, porque isso é bem pesado para a gente conversar no começo, né? Então a gente vai deixar mais para frente. O coaching financeiro eu vou fazer de uma forma diferente. Não vai fazer parte dos nossos encontros, porque eu não quero misturar as coisas. Quem quiser fazer o coaching financeiro, depois a gente vai bolar um sistema que a pessoa vai fazer em dias separados. O coaching financeiro é o seguinte, na verdade é uma educação financeira. A gente não precisa ganhar muito para ter muito. A gente não precisa ser rico para atrair dinheiro. Tem um ditado, o pessoal fala que rico atrai dinheiro, né? Rico não atrai dinheiro, ele não atrai. A mente dele é que atrai. O fato de ele ter dinheiro no banco, você pode desaparecer assim, ó, rápido. O rico, ele é rico porque ele sabe se comportar como uma pessoa rica. Agora, eu conheço também, gente, muitas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. E tem muito dinheiro, muito dinheiro. Mas são pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas que você não sente nem prazer em conversar com elas, quanto mais sair e passar um final de semana. Então o fato de ter dinheiro não quer dizer que seja rico não, viu? Isso aí é o nosso conceito. Nós trabalhamos com essa ideia. Você ser rico é você ter boas companhias, bons amigos, você ter amor na sua vida, você ter dinheiro para você fazer o que você quiser. E o coach financeiro nosso é esse. Ele educa as pessoas. Ele ensina a pessoa a enxugar as despesas, começar a economizar e futuramente colocar o dinheiro para trabalhar. Eu não vou ensinar ninguém a investir na bolsa. Quem quiser investir na bolsa, eu tenho um curso ali, eu posso pôr no pendrive, se a pessoa quiser estudar, estuda e aprende. Mas o que eu vou passar é isso, é educação financeira. É como você começar a lidar com o dinheiro com mais respeito. Porque quando a gente lida com o dinheiro, por exemplo, o que é lidar com o dinheiro com respeito? Às vezes a pessoa compra algo que ela teria que trabalhar 3 meses, 4 meses, simplesmente para pagar por aquele algo. Aí você pensa, você está se escravizando por 3 meses para ter esse algo. Vale a pena? Não vale a pena? Né? Quem trabalha por dinheiro
É escravo do trabalho. A gente tem que trabalhar por prazer. E a gente tem que valorizar o dinheiro que a gente ganha. Porque se a gente não valorizar o dinheiro que a gente ganha, você vai fazer o que você faz o resto da vida, o dinheiro nunca vai ser suficiente. Agora, quando você passa a gostar e passa a administrar bem, ele vai se multiplicando e é um segredo que a gente aprende aqui, ó. O dinheiro, ele tem uma energia. Ele tem uma energia. Isso não é metafórico não, gente. Isso é para valer. O dinheiro tem uma energia. Pra vocês terem uma ideia, 2% da população mundial comanda 95% da fortuna do mundo. E os grandes magnatas mesmo, eles não desses 2%, eles não equivalem nem a, vamos dizer assim, 20% desses 2%. As grandes empresas, as grandes mesmo. Tem uma pesquisa que foi lançada há um tempo atrás que diz o seguinte, que se você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir para todas as pessoas, em questão de 7 anos, aquele que era pobre volta a ser pobre e aquele que era milionário volta a ser milionário. Por quê? Porque a riqueza está na mente das pessoas, está aqui, está na cabeça, a forma como elas lidam com o dinheiro. Então a gente vai trabalhar isso mais para frente, eu vou estar falando, mas vai ser separado desse encontro nosso. Aqui nós vamos aprender a como lidar com a mecânica quântica, a lei da atração, como espantar as doenças, como espantar as pessoas que só trazem prejuízo para a nossa vida, como você ser mais feliz, como você faz para amar os outros e se amar. Porque tem gente que se preocupa tanto em amar outras pessoas que elas nem se amam, elas esquecem, elas se submetem a cada coisa que até chega a assustar a gente. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre o amor incondicional, como a gente mudar a nossa vida praticando. Então vamos lá. Antes da Simone ler a pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, gente. Alguma dúvida? Por enquanto não? Então vamos lá, Simone. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Quem somos nós? Alguém arrisca? Vocês... Energia. Também, todos somos energia. Eu não sei quem eu sou, não. Você já parou para pensar nisso? Não, mas assim, tem vezes que eu tenho até medo de querer saber quem eu sou. Eu não tenho uma resposta. Dá um nó na gente, né? Porque tanta coisa, né, que fica na cabeça. Mas isso aí, ó, quem somos nós? Eu acho que dificilmente uma pessoa pode dizer quem ela é. Que, tipo assim, a gente não sabe realmente quem a gente é. A gente vive cada dia Descobrindo. procurando saber, né, quem a gente é. Eu também faço essa pergunta pra mim todos os dias. Quando tem uma atitude que eu não conheço, que acontece comigo, às vezes ignorância, ou então tem mesmo uma vontade, mas gente, mas eu fiz isso? Estamos sempre mudando. Agora, e se a gente eliminar o fator físico, que é corpo, cérebro, mente, fica mais complicado ainda, né? Fica. Então essa é a grande pergunta, que a gente vai perseguir, que a gente vai procurar buscar resposta sobre isso. Quem somos nós? Porque tem uma frase que diz, né? Um somos nós. Né? E esse um é quem? É o todo, é Deus. Mas quem somos nós? Deus. Então é uma coisa que dá um nó na cabeça da gente. A gente vai falar bastante sobre isso. Próximo. Segunda pergunta. De onde viemos? Quem arrisca? De onde viemos? Todos nós. Fala no Rio, Me dizem, de onde viemos? A ciência fala que a gente veio, né? Do ferro e tudo mais, né? da biologia, né? Da explicação biológica? Isso. Acho que além disso, né? O corpo, Então, né? e nos primórdios, os primeiros? De onde que eles vieram? Isso aí eu já acho que a gente veio de um amor tão grande, de um amor tão sem explicação, né? Deus
não tem também como se explicar, não. Porque a gente vê uma mulher grávida, a gente fica imaginando como fica um bebezinho igual que ele nasce, né, gente? Onde que coube aquele bebê dentro da gente? Como É que tudo tão inspirou, perfeito, tudo né? tão perfeito, né? Só por Deus Deus, é né? tão Nossa, maravilhoso. por Deus. É. Na mesma hora que a gente não sabe quem somos, a gente já tem essa. Né, coisa Vamos que é olhar pelo ponto de vista de duas como é que é? Não é doutrina que fala, não é? Dois pontos de vista diferentes. Vamos olhar por Darwin, né? O que ele disse, né? Nós éramos uma bactéria aquática que foi se evoluindo, saiu do mar, populou a terra, foi transformando ganhou 4 patas, transformou em lagarto, foi crescendo, foi tendo outras necessidades, virou macaco, o macaco estamos aqui, né? Agora vamos pelo criacionismo. Né? O criacionismo é da Bíblia, né? Que diz que Adão e Eva, né? Adão estava lá sozinho e tal. Deus foi lá e arrancou um osso da costela dele, foi lá e fez a Eva. Mas de onde veio o Adão? Deus criou ele, fez o barro lá, deu uma soprada lá e a Bíblia diz isso. Pegou o barro e fez ele. Só para me ter uma noção, todo mundo conhece essas duas versões, não conhece? Quem acredita na primeira, de Darwin? Você acredita? Muito parecido com Eu os não seres acredito. humanos. Oi? Eu acho os macacos muito parecidos com os seres humanos, então Jamais Deus Faz fazer amor sentido. dessa. O amor que Deus fez pela gente, ele não ia fazer a gente um animal, não, nunca. Mas José, uma Mas coisa os animais, não, mas a gente é um Mas o animal. animal também é de É Deus. um animal, gente, mas se você comparar assim, Eu acredito nessa energia desse todo. Agora, como foi feito esse sopro, Só o talvez. mistério de Deus. Um mistério. mas aí eu discordo. Se a Bíblia é uma palavra tão santa, né, e Deus deixou lá como ele fez o ser humano, então não tem como explicar que a gente também vê. Então você acredita no criacionismo, então? Na origem, pela Bíblia. Isso. Então, Adão e Eva, e por aí foi. Eu vou falar a verdade pra vocês. Falar a verdade mesmo, verdade verdadeira. A sua verdade. Então fala. Tá, olha. Eu acho que é uma coisa inexplicável. Eu acho que ninguém no mundo inteiro ainda conseguiu explicar assim. Tintim. Cada um tem uma crença, né? Então vamos resumir isso aqui numa coisa. Quem aqui que gostaria que eu trouxesse material, vídeos, que eu abordasse esse tema nos nossos encontros? Eu queria. Quem gostaria? Eu gostaria. Levanta a mão porque eu prefiro... Também gostaria. Todo mundo quer. Não, beleza então. Porque é polêmico, tá? Então a gente vai abordar bastante com dados científicos, então. Mas de cara eu já vou dizer que o Darwin estava por fora, tá? Não tinha nada a ver. Simone? A terceira pergunta. Para onde voltaremos? Essa aqui é fácil. Nós viemos de algum lugar, nós vamos voltar para algum lugar, né? Para onde? Vamos voltar de onde viemos. Nós voltaremos, esse corpo que vai ficar aqui, né? O E que vai, Deus o não espírito soprou vai. nas narinas já não e fez dele um ser. Então eu creio nisso, que o corpo vai permanecer aqui. Mas o nosso espírito tem um lugar reservado. É tipo o que a Bíblia fala. Até que Jesus vai voltar aqui um dia e todos, né, vão. naquela história de que o mas- povo adormece e só acorda Vai- quando Mas Quando mas Jesus não tem como voltar. provar, Eu mas creio será? nisso. Que Jesus vai voltar e pôr você no cemitério? Mas é que. Não, você Não, tá não falei isso não. de novo. Mas o Vai corpo não vai ter o corpo, só você espírito. falou deixa o corpo, né? Mas o corpo não tem como deixar ele, não. Ele também vai ser. Hã? Não, Não, carne é fica. ela que diz é o espírito. O espírito do jeito. O corpo é de decomposição. Não, o corpo tá no cemitério. Né? No cemitério, aí às vezes crema, né? Crema Eu a acho pessoa. que pra onde a gente vai depender da nossa vida aqui agora. Eu não achava isso antes, não. Agora eu acho. Que depende da sua, né, da evolução atitude, que a gente né? vai ter espiritual aqui. Se você for uma pessoa boa, e não é ser a pessoa boa porque você tem medo de
futuro, não. Do que, né? É ser, Fazer o bem. fazer o Até bem, evoluir, viver uma vida boa, fazendo bem. Aí a gente. Mas a vida Fazer o É, propósito. isso, Eu também isso, mas acho. aí eu acho assim, Vai pra onde a continuar. gente vai depender do que a gente viver Isso. aqui. Se você Eu colocar em creio que prática Deus, o pelo amor. amor que Ele tem na gente, vai deixar a gente lá com as pessoas ruins que estão tendo aqui hoje na Terra. Não vai existir a ruindade com a bondade junto, não. Eu Isso, creio isso. nisso. Aí cada um vai ter onde merece. É igual, Isso. é assim, igual a igreja, muita coisa, né, a gente não pelo menos eu não concordo mais. Antes eu concordava, hoje eu não concordo mais com muita coisa que a igreja fala. Mas eu penso isso, vai ter um lugar, é o que eles falam, né? O inferno, o lugar das pessoas boas, o lugar das pessoas ruins. Então, pra onde a gente vai depender do que a gente vai praticar aqui no nosso dia a dia. Igual tem muita gente que ainda fala ainda que o inferno é aqui. Mas Nunca. Nunca Mas o é. inferno é aqui, gente. Não queira saber nem onde que o inferno vai existir. O céu, Mas o céu e o inferno. Mas Estamos cheios de Mas você já paradigmas. pensou Não na possibilidade? Todo mundo na Não Matrix. sei. Eu não sei se tá errado. É mais ou menos isso. Ainda estão com os dois pés lá. Eu Aqui, vejo. mas agora você falou uma coisa, que falasse o inferno é aqui. Não sei, depende da vida que a pessoa leva. Mas você já pensou na possibilidade de ser realmente aqui? Tipo assim, a gente ir e depois voltar Isso, e pode viver ser, o mas- inferno aqui? Mas a pessoa falar que seja aqui é o inferno, Mas não tem como, gente. Então, aqui, ó, para fechar, Ai, só nós vamos posso falar, falar gente? bastante sobre isso aí. Deixa eu falar. Só finalizar, é o seguinte, para onde voltaremos? Isso a gente vai abordar, porque se a gente vai discutir de onde a gente veio, né, a gente vai... Era exatamente isso que eu ia dizer. Pra Que a onde a gente terceira vai? pergunta, ela te prende a primeira. É. Se você veio de algum lugar, tá perguntando para onde Você vai você voltar voltar, pra é algum para lugar. chegar. Certo? É, do valente. Então eu acredito ainda nessa energia, Veio. sopro dessa consciência. Uhum. E que eu vou vindo todo para me tornar uma ao mesmo tempo todo. E daí eu voltarei de novo para o todo, me formando única com todos. Uhum. Não sei se ficou claro, é tão confuso, né? É, mas Deus tá. Então eu acredito nessa A energia de Ana Clara- consciência. A Ana Clara fala que nós vamos para outra dimensão, né, Dé? Inclusive tem uma crônica de Chico Anísio muito velha, antigaça, não sei dizer o nome certo dela, o título, né? Que especifica um pouquinho daquilo que eu acredito. Que ele fala que a gente deveria nascer velhos, Deus te colocaria velho no mundo, você viveria tudo e morreria como bebê. E a hora que você chegasse bebê, você seria respirado por essa consciência que é o tudo. Fechado assim. Ó. Filme Benjamin. Benjamin. Não é tanto. Ele envelhece uma criança.